Grandes são as expectativas para o ano que está por chegar. É comum nesse período, independentemente das dificuldades que a gente vem passando, as lutas, das frustrações, nós trocarmos os votos de felicitação, nós unimos os festejos natalinos aos de Ano Novo e desejamos hoje então, pelas redes sociais, isso de maneira pródiga, um feliz Ano Novo, um ano próspero, um ano de realizações, um ano em que os nossos sonhos sejam realizados, um ano em que as coisas deem certo, que tudo vá bem, um ano de muita saúde, dinheiro também, se possível, né? E a gente vai neste embalo todo, que não é nunca demais a gente desejar o bem às pessoas. Tal seria que você iria desejar um péssimo ano novo, né? Que você iria divergir desta maioria de saudações para fazer apenas a diferença, mas não querendo as coisas boas. Mas eu quero deixar de início aqui uma pergunta no ar. O que garante que o novo ano será melhor que o que se finda? O que nos garante? Quais são as garantias? O que é que você pode apresentar aqui como justificativa para dizer: 2019 vai ser joia, vai ser beleza, vai ser bom, vai ser melhor que 2018. É porque 2018 foi muito ruim, então qualquer coisa deve ser melhor, né? Mas 17 também não foi grande coisa. O que é que nos garante que 2019 será um ano mais exitoso? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, os versos 15 a 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 15 a 22. Com esta confiança, afirma Paulo, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Até o verso 22. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agora focados nesta página das Escrituras. Ela é muito rica, sublime demais. Ela nos traz informações caras, preciosas, e nós precisamos nos deter por alguns instantes naquilo que o Senhor quer aqui falar à nossa alma, ao profundo do nosso coração. Por isso, ó Deus, tira qualquer distração, qualquer coisa que esteja impedindo-nos de ver a verdade aqui contida, para que não apenas aprendamos no nosso intelecto, mas possamos absorver nas nossas almas o ensino do Senhor para nós nesta noite. Fala conosco, Senhor, é o que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Eu quero tratar nesta noite
sobre as garantias que temos de um novo ano feliz, para dizer que você está garantido no novo ano. Mas eu preciso perguntar de novo: quais são as garantias que nós dispomos de que este 2019, que está pertinho de chegar, será um próspero ano novo, como a gente tantas vezes já declarou, disse uns aos outros, disse a si mesmo? Serão apenas os votos que recebemos ou mandamos por intermédio de cartões físicos ou digitais? Será que estamos garantidos porque a gente já fez a conta e o que a gente amealhou aí nesse final de ano, 13º entrou, quem sabe para você já viu que vai dar conta de pagar os seguros, os impostos que são tão pesados no começo do ano, e quando a gente não consegue saldá-los nesse comecinho de ano, a gente vai enrolando o ano inteiro, e quando vê o ano termina, a gente está com dívida lá do começo daquele período. Será que você está garantido porque foi aprovado para algum curso ou em algum concurso? Você se garantiu com um emprego? Cerca de 12 milhões e meio de brasileiros sem esta garantia, o que certamente dificulta muito a vida desses nossos concidadãos. Será que você está garantido porque fez um bom plano de investimentos e realizações para este ano, e conforme o seu levantamento, tudo vai dar certo? Eu espero que tudo isso se realize na sua vida, sinceramente, porque se você tiver bênçãos na área material, se você prosperar economicamente, se você puder sair de um período aí crítico, com certeza isso será bênção para a sua família, isso será bênção para os que estão ao seu redor. A igreja também não deixa de ser abençoada, mas eu não posso te trazer esse tipo de garantia. Eu não detenho esta faculdade de poder aqui dizer, fica tranquilo, vai dar tudo. Você está garantido esse ano por causa destas coisas. Quero voltar com você à passagem que nós lemos. O apóstolo Paulo era um itinerante, era um homem sem parada. Ele saía em viagem missionária, circundava largas regiões, voltava para as suas bases, mormente a igreja que o havia enviado primeiramente, que era de Antioquia da Síria, e dali a pouco ele já saía em novos percursos, e onde ele ia plantando igrejas e também reavivando igrejas já anteriormente plantadas, restaurando, fazendo um trabalho de revitalização. E foi com este intuito que ele havia passado alguma informação para os irmãos lá da cidade de Corinto, de que ele pretendia fazer uma incursão novamente lá. Versículos 15 e 16, Paulo diz assim: resolvi ir encontrar-me convosco, para que tivesse um segundo benefício, quer dizer, eu já tive com vocês antes, agora eu quero reavivar muita coisa que eu preguei, que eu anunciei, tirar dúvidas. As epístolas que nós temos nas Escrituras, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, elas são resultado de uma troca de correspondência muito intensa que o apóstolo teve com aqueles irmãos. Eles mandavam dúvidas teológicas, dúvidas morais, comportamentais, como administrar a igreja, problemas de várias ordens, e Paulo respondia através das epístolas. Então Paulo disse: eu vou passar por aí, mas ele diz assim: e além disso eu quero que vocês daí me mandem para a Macedônia, e depois da Macedônia eu vou voltar aí para estar com vocês. Ali não era muito distante, e aí eu quero que vocês me enviem de volta para as regiões da Judéia. Muito provavelmente Paulo já estava entabulando aquele grande levantamento de oferta para os pobres da Judéia. A Judéia estava passando um dos momentos mais terríveis na sua economia, havia muita miserabilidade naquela região, e Paulo, sensibilizado, estava fazendo uma coleta para levar de volta. Mas, por razões de força maior, razões ministeriais, Paulo teve que mudar de ideia. E no versículo 17, ele diz assim: ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero
segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não, ou seja, uma ambiguidade, né? Eu me proponho a fazer uma coisa, depois eu mudei de ideia. Isso trazia uma certa inconsistência, e Paulo estava sendo acusado disso. Chegou a Paulo a informação de que aqueles irmãos lá de Corinto estavam tendo uma má impressão do apóstolo Paulo, que havia se proposto a fazer estas incursões, mas por razões de força maior, como nós dissemos, mas eles não compreendiam assim. Ele estava agindo de maneira ambígua, com leviandade, fazendo compromisso e não cumprindo. No entanto, é a partir desse contexto muito pessoal, muito particular, de uma coisa assim que tinha a ver com uma viagem que às vezes a gente programa e não dá certo fazer, né? Às vezes o próprio clima não permite a gente sair, outras vezes os recursos materiais, outras vezes uma enfermidade que de repente a gente é cometido, um ente querido. Coisas acontecem na vida que a gente tem que reprogramar, mas em cima disso, o apóstolo Paulo, que não perdia a oportunidade de fazer teologia, nos deixa aqui alguns preceitos, alguns pilares, alguns fundamentos que vão nos propiciar verdadeiras garantias de êxito, de sucesso, não só no novo ano, mas na nossa vida toda. A partir desta ideia de sim e não, de não estar muito consistente, Paulo se posiciona e diz: vamos com calma. Nós temos reais garantias, não apenas para o ano, como dissemos, mas para uma vida realmente bem-sucedida, feliz, exitosa. E a primeira coisa de que nós precisamos estar certos, que estamos efetivamente garantidos no novo ano, são pelas promessas de Deus. Nós estamos garantidos pelas promessas de Deus. Versículo 20, volte a sua atenção para esse versículo. Vamos ler juntos, todos uma só vez? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Porque quantas são as promessas de Deus? Pesquisadores muito minuciosos chegaram a um número muito interessante que ultrapassa a casa de 34 mil promessas contidas na palavra de Deus. Você, quem sabe, use na sua casa o expediente de uma caixinha de promessas. É coisa meio antiquada, mas ainda você acha aí para comprar nas livrarias evangélicas, e alguns aqui tem aquelas que já estão assim com o DNA bastante gasto, né? Quer dizer, DNA é data de nascimento avançada, né? Já está assim, amarelada, né? Mas você tem aquele costume até de quando vão uma visita à sua casa, assim, por favor, tire um versículo. E o versículo que for retirado ali é uma promessa de Deus. Uma caixinha daquela deve comportar ali 100, 150 promessas. Imagina quantas caixinhas você precisaria para ter todas as 34 mil promessas contidas na palavra do Senhor para conosco. Promessas maravilhosas, promessas abençoadoras, promessas que trazem benefício para conosco. Não é incomum nós ouvirmos a seguinte expressão: eu estou cansado de promessas, eu me exauri de ouvir promessas, não aguento mais quem faça promessas. Sim, é verdade. Mas nós estamos cansados de promessas de gente que mente, de gente que não cumpre promessas, de gente que usa do expediente da promessa para até nos ludibriar, nos enganar, de promessas que são feitas ao vivo em cores, que são gravadas e esparramadas até mesmo pelos meios mais rápidos hoje de divulgação, que são as redes sociais, as chamadas fake news. Disso nós estamos exauridos. Mas o que nós estamos falando aqui não são
desse tipo de promessas, mas as promessas de Deus. Abra comigo, por favor, no livro de Números, lá no Velho Testamento, no capítulo 23. Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É mister fazer uma distinção clara, nítida. Umas são as promessas dos homens que muitas vezes falham, outras são as promessas de Deus. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola a Tito, declara ainda na sua introdução, no capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É muito precioso estudar a natureza e o ser divino, os seus atributos, e entre eles está o da veracidade. Deus não pode, Deus não consegue, Deus não é capaz, Deus não tem condições de mentir. Você está pensando que eu ia falar outra coisa, né? Que Deus pode todas as coisas, mas nada que contrarie o seu ser, nada que seja ambíguo. Nele não há o sim ou não, nele não há uma forma de pensar e outra forma de pensar contraditória. Esta maneira, até mesmo nem podemos dizer que é tão atual, porque já vem de muito tempo, em que as coisas são relativas, né? O relativismo é e não é ao mesmo tempo, pode e não pode. Em Deus não há. As coisas são muito claras, as coisas são muito nítidas. Deus não é um homem para que minta, afirma Moisés no livro de Números. Paulo reprisa isso, diz: Deus não pode mentir, mentiroso é o diabo. E não é força de expressão, não, é bíblico. João, no capítulo 8, versículo 44, registra o debate entre Jesus e os religiosos do seu tempo, que o acusavam de estar extrapolando a sua condição filial, filho de Deus. E eles se afirmam assim: nós é que somos filhos de Abraão. E Jesus assim: vocês são filhos do diabo, que mentem, que são mentirosos, e ele é o pai da mentira. Nós estamos garantidos pelas promessas de Deus, promessas pequeninas, promessas às vezes até difíceis de encontrar, de repente nós nos deparamos com ela. Eu quero apenas lembrar uma promessa no livro do Gênesis, está lá nos primórdios, lá no começo. Estamos encerrando mais uma etapa, finzinho de ano. Amanhã, por estas horas, nós já estamos fazendo a contagem regressiva para a chegada de um novo ano. E assim que Noé, com a sua família, deixa a arca depois do dilúvio, vai haver um recomeço da humanidade. Deus deixou esta promessa, Gênesis 8, versículo 22: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu sei que você está meio queixoso de que está quente demais na nossa cidade. Espera chegar maio, né? Abril mesmo, né? Aí você vai dizer assim: está frio demais. Faz parte das promessas de Deus, a alternância do tempo, do clima. Haverá sementeira e ceifa. Há períodos
em que nós passamos maior escassez e outros de maior abundância, mas tudo isso se enfeixa nas promessas do Senhor. E finalizando esta etapa da nossa reflexão, venha comigo para Josué, capítulo 21, este homem que acompanhou a saída de Israel do Egito como um sublíder, um discípulo de Moisés, e que na hora do ingresso na terra prometida era mister que ele assumisse as rédeas, o comando da nação. Ele já na sua despedida, Josué no capítulo 21, 45, vai fazer a seguinte declaração: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. O que é garantia para você neste ano? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, que muita gente acha que está até no inário essa canção. Não está. Isso é filosofia mundana. Isso é coisa do presente século. Nós estamos assegurados, garantidos pelas promessas de Deus. Volvamos a nossa atenção para 2 aos Coríntios mais uma vez. Além de estarmos garantidos pelas promessas de Deus, estamos também garantidos pelo ministério de Cristo. Ainda no versículo 20, primeira parte diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele. E esse nele, este ele, precisa ser identificado. E a identificação nos vem do versículo 19: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por 3 pessoas, Silvano, Paulo e Timóteo, não foi sim nem não, mas sempre nele, em Jesus, houve o sim, a afirmação, a confirmação, a ratificação das promessas de Deus. E agora o 20 diz: nele, em Cristo, temos o sim, porquanto também por ele é o amém. E amém quer dizer assim seja. É para acontecer, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus detém a sua glória por si mesmo, mas Ele nos deu o privilégio de declararmos a sua glória. O ministério de Cristo, Cristo que confirma todas as promessas divinas, Cristo que conhece estas promessas e que vem cumpri-las. E aí eu gostaria que você passeasse comigo um pouquinho numa epístola um pouquinho mais adiante, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, para conferirmos o ministério de Cristo, que é garantia para nós, é segurança das nossas almas. Você pode não ter êxito econômico financeiro no ano que está por chegar, sua saúde pode padecer, seus sonhos podem não se realizar, mas o ministério de Cristo está confirmado na sua vida. Se não, veja bem, versículo 1 de Efésios 2: Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Precisamos mais do que isso? Pensamos que sim. Até lutamos por outras coisas. Imaginamos mesmo na nossa mente que se não formos detentores de aplausos, de reconhecimento, de abastança, de abundância, não seremos as pessoas mais felizes do mundo, mas nos bastaria a vida que Cristo nos deu, vida que é eterna, vida que nem a morte faz sucumbir. Há poucas horas atrás estávamos num dos cemitérios da nossa cidade, fazendo a despedida de uma membro desta igreja muito querida, muito estimada, chamada à presença do Senhor, do alto dos seus 80 anos. Pudemos ali
traçar um pouco da sua biografia, mas principalmente declarar o seu compromisso com Cristo, sua fé em Jesus, o que lhe era a garantia de vida, e principalmente afirmar: nem a morte detém a última palavra num ambiente como esse. A vida prevalece sobre os sinais da morte. O ministério de Cristo foi nos oferecer a vida. Mas avançando um pouquinho, no versículo 6 desse mesmo capítulo 2 de Efésios, Paulo nos diz que que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o ministério de Cristo: nos tira da morte para a vida, nos resgata das trevas para a luz, nos tira do lamaçal do pecado e firma os nossos pés sobre a rocha, e agora nos dá um novo posicionamento. Agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. O presente século quer nos fazer pensar que nós só seremos exitosos, felizes, sorridentes, se nós pudermos ascender a algum cargo, alguma posição, alguma condição social, econômica, sem o que nós não alcançaremos o céu, pois nós já temos o céu, nós já temos garantido este lugar, nós já somos detentores desta condição, nós já estamos assentados. Observem bem, meus irmãos, o texto não está dizendo nós haveremos de nos assentar nos lugares celestiais, não, aqui se diz que ele já nos fez assentar. Nós podemos estar debaixo de uma choupana modestíssima, humilhante, padecendo toda a sorte de necessidade presente, material, mas nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é garantia para nós neste novo ano que está chegando. O que mais vier, se Deus foi servido nos abençoar com benesses materiais, econômicas, com êxito acadêmico, sucesso profissional, é apenas algo além. O fundamental nós já detemos, o fundamental nós já temos. Então temos a vida, o ministério de Cristo nos deu vida, o ministério de Cristo nos fez assentar em lugares celestiais. Mas vamos avançar um pouquinho mais no versículo 19 da carta aos Efésios, capítulo 2, aqui lemos: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O ministério de Cristo nos deu vida, vida eterna, vida que nem a morte consegue retirar, nos deu um novo posicionamento, estamos nos lugares celestiais, e nos integrou na família de Deus. Não estamos mais desfiliados, não estamos mais à mercê das circunstâncias. Talvez um dos grandes dilemas destes dias, aqueles que estão ao redor do Natal, esses que estão ao redor do Ano Novo, é a solidão de algumas pessoas. Não tem ninguém próximo de si, estão longe de casa, ou mesmo foram abandonados pelos seus, e há mesmo aqueles que são reclusos, que nem gostam de se misturar muito. Mas o ministério de Cristo nos deu uma família, independentemente da nossa condição social, econômica, política, ideológica, preferência clubística, não interessa. Nós fazemos parte da família de Deus, e isto é garantido para nós, e nada vai retirar esta bênção da nossa vida. É para tudo isto, meus irmãos, para todas estas realidades que o ministério de Cristo nos proporciona, que nós somos instados a fazer coro com Jesus, voltando lá para 2 aos Coríntios, quando lemos no versículo 20, mais uma vez: porquanto também por Cristo é o amém. Nós temos que dizer amém para isso, nós temos que concordar com isso, nós precisamos dizer assim: se formos beneficiados com outras graças, muito bem, não vamos rejeitá-las, mas já estamos garantidos,
por toda a obra de ministério de Cristo, aquele que não é ambíguo, aquele que não é sim e não, mas ele é sim para as promessas de Deus. Ele é o assim seja na nossa vida. Garantidos no ano novo pelas promessas de Deus, garantidos no que está por vir pelo ministério de Cristo, e ainda para confirmar tudo isso, garantidos pela habitação do Espírito Santo. Em Cristo temos o sim de Deus para as suas promessas, e como selo, e como segurança, e como garantia mesmo. Aliás, esta ideia de selo sempre está associada à garantia, né? O selo de garantia, né? Esse produto tem o selo de garantia. Quando a gente olha aquele selo, diz: isso aqui é bom, isso aqui está garantido, isso aqui me dá segurança para adquirir, para usar, para beneficiar as pessoas. Nós estamos garantidos pela habitação do Espírito. Versículo 21 e 22: aquele que nos confirma convosco em Cristo nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito, o penhor do Espírito em nosso coração. Quero voltar rapidinho com você para a carta aos Efésios. Nós estávamos no capítulo 2, agora nós voltamos para o capítulo 1, versículos 13 e 14 de Efésios. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido neste evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Selo e propriedade. A ideia de selo contida neste versículo era o lacre real, que uma vez assentado pelo rei, ninguém poderia abrir até o seu destino. Se hoje é crime burlar correspondência, muito mais naquele tempo era pena de morte. Então, quando um rei, uma autoridade real, lacrava um documento, era a garantia de que aquilo chegaria até ao seu final. E o penhor, aquilo que se dá de empenho. Muitas casas de penhores estão aí para aqueles que precisam de um recurso imediato. Você leva lá uma joia bem precioso, alguma coisa que eles estejam aceitando, e eles dão uma avaliação de: então você deixa aqui, é o seu penhor, e eu te dou dinheiro. Quando você vier pagar aqui, eu te devolvo. Estas duas ideias estão concatenadas para compreendermos o ministério do Espírito Santo no nosso coração, esse que habita as nossas vidas. É a segurança das nossas almas, é a garantia da aplicação da obra de redenção nos nossos corações, é a certeza de que, mesmo claudicantes muitas vezes na fé, em outras tantas nós sequer conseguimos pensar que ainda cremos, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo alumia as nossas almas, o Espírito Santo esclarece as nossas mentes, o Espírito Santo nos guia à verdade, e Ele está lacrado em nosso coração até o cumprimento final da obra do Senhor em nós, até o termo final da nossa existência terrenal. Estamos assegurados desta obra. Muitas vezes até causamos tristeza ao Espírito Santo por causa dos nossos reiterados pecados, por causa da nossa fraqueza, fragilidade na fé, e é por isso que a palavra de Deus nos adverte: não entristeçais o Espírito Santo. Nada obstante, mesmo triste, o Espírito não nos deixa de ser companhia. Esta é uma segurança das nossas almas. Foi por isso que Jesus alegou: aqueles que o Pai deu na minha mão, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Estamos seguros nas mãos do Senhor por causa da obra do Espírito Santo. Nem os nossos pecados afastam o Espírito Santo do nosso coração.
causam tristeza, como afirmei. E daí o nosso zelo e cuidado nas coisas do Senhor, para sermos obedientes à sua palavra, para não permitirmos que o pecado se agasalhe no nosso coração, para que sejamos motivo de alegria do Senhor, da alegria do Espírito e não da sua tristeza. Porém, Ele está conosco em todos os momentos, até aqueles em que pecamos. Estamos garantidos, pois, pela habitação do Espírito. E especialmente, quero finalizar volvendo a nossa atenção para a segunda carta aos Coríntios, mas agora saltando um pouquinho para o capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, diz assim: temos este Espírito Santo em nós como um tesouro precioso, mas um tesouro que está num vaso de barro, um vaso suscetível de trincar, um vaso perecível que pode de repente se quebrar, um vaso que pode ser destroçado. No entanto, a preciosidade do seu conteúdo é a segurança de que, mercê de sermos frágeis, o Senhor vai nos assegurar, vai nos garantir. Por isso, Paulo prossegue: em tudo somos atribulados. Quisera eu poder dizer para você: 2019 não vai ter tribulação nenhuma na sua vida, vai ser só alegria. Não posso, mas posso dizer que se tiver tribulação, você está garantido pelas promessas de Deus, pelo ministério de Cristo e pela habitação do Espírito. Por isso, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos. Quem me dera dizer que ninguém vai te caluniar, te difamar, falar mal de você, fazer futrica, fofoca de você. Perseguido. Mas se eu não posso dar garantia disso para você, eu posso dar todas essas garantias que eu elenquei aqui, porque em tudo somos perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque o tesouro, mesmo em vaso de barro, ele carrega consigo a excelência do poder de Deus. O que garante que 2019 será melhor do que 2018. Se você se der ao trabalho de ouvir o noticiário, os programas de comunicação de massa, acompanhar as revistas da semana, ou conversar com as pessoas na rua, você vai ter um rosário de possibilidades. Mas se você volver a sua atenção para a palavra, o que garante não só 2019, mas todo o restante da sua vida muito abençoado, são as promessas que o Senhor nos deixou, confirmadas pelo ministério de Cristo e asseguradas pela habitação do Espírito em nossos corações. Que assim seja. Amém.